Ok, pessoal, vamos a mais um vídeo. Meu nome é Guilherme, eu sou desenvolvedor de software e hoje nós vamos entender os loops em C++. Ah, o que são loops e a importância? Ok, loops são trechos de código que eles são repetidos, né? Então, quando o compilador ele chega em uma linha e ele identifica que tem um loop, ele vai repetir aquele bloco de instrução de acordo com a condição, né? E a importância disso na programação ela é gigantesca, porque dependendo da complexidade do nosso sistema, a gente vai ter que utilizar de ciclos de repetições, né, de loops, para dar um comportamento para nossa aplicação. A gente tem alguns tipos bem definidos de loopings, né, que são o for, o while e o do while, né? Vamos falar do for. O for, a estrutura dele é assim, ó. Ele é uma função, por isso ele tem essa nomenclatura de função. Aqui a gente tem o nosso bloco de instrução, bloco de instrução. E aqui fica, né, nos parâmetros, né, a gente tem a nossa condição. Mas não só isso, tá? No for, a gente tem três parâmetros. A gente tem o início, a condição e a iteração, tá? Opa, aqui um ponto e vírgula. Então, a gente tem o início, né? Quando é que esse ciclo, esse loop, ele vai começar? A condição dele e o incremento ou decremento dele, né? A iteração, né? Quantas vezes, de que forma ele vai iterar. Bom, vamos fazer um exemplo bem prático aqui. A gente vai criar uma variável auxiliar que começa em zero. E aqui a gente vai dizer, então, que o loop ele começa em zero, e enquanto isso for menor ou igual a 4. Ele vai pegar aqui e vai incrementar na variável auxiliar, né, que é a que a gente está usando para fazer essa verificação aqui. Ele vai incrementar 1. Né? A gente poderia dizer que ele incrementa 2. Então seria aqui 2, 4, 4, 6, 8. Nesse caso a gente vai querer que seja de 1 em 1. E a gente vai simplesmente só imprimir, né, a nossa variável. Vamos rodar isso aqui. Ele deu um warning, a gente já vai ver o que é isso. Mas tá lá, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Ele fez isso, né? Ele repetiu 5 vezes. O que esse warning está dizendo, né? Esse parâmetro, esse primeiro parâmetro, ele não tem uma aplicação, has no effect. Então a gente poderia simplesmente omitir esse parâmetro aqui que esse compilador que eu estou utilizando para C++, ele entende que quando eu não tenho nada aqui, nenhuma condição aqui de início, eu simplesmente posso omitir esse parâmetro que ele vai entender. Então, se eu executar assim dessa forma, ele vai parar de dar aquele warning e vai rodar normalmente. Ou deveria, né? É porque eu apertei 3 vezes o F6 aqui. Né? Se eu fizer de uma maneira correta aqui, ele vai imprimir uma vez só. Beleza. Então, esse é a nossa estrutura para o for. Beleza. O while. Né? O while, ele tem essa estrutura. Um bloco de instrução e a nossa condição, né? O while, em inglês, significa enquanto. Então, ele vai executar o nosso bloco de instrução enquanto essa condição ela não for confirmada, né? Mas ele tem uma aplicação diferente, né? Por exemplo, vamos supor
né? Vamos mudar aqui nosso exemplo, então a gente já vai ter uma outra aplicação, outra maneira de trabalhar com while, né? Vamos dizer que a nossa variável auxiliar agora ela começa com 1. E a gente vai dizer aqui, ó, enquanto auxiliar for diferente de zero, tá? E vamos dizer assim, ah, lá, cadastro de cliente. Aqui nós teríamos o nosso método de cadastrar cliente, né? Se a gente estivesse realmente desenvolvendo uma aplicação. Então a gente estaria cadastrando clientes de fato aqui. E nós estaríamos fazendo uma pergunta aqui, por exemplo, que é a aplicação mais comum do while, né? Deseja cadastrar novo cliente. Daí a gente tem aqui sim e zero para não. E a gente tem a nossa resposta aqui. E a gente vai salvar a nossa resposta na variável que a gente está utilizando para fazer essa condição aqui, né? Então, o que aconteceria? A nossa variável ela começa em 1, e a gente vai fazer isso aqui uma vez, né? Ele vai fazer essa verificação. 1 é diferente de 0? Sim. Então, ele vai executar esse bloco. E nesse bloco, a gente vai estar fazendo essa pergunta para o usuário, que a gente vai querer manipular essa variável em algum momento. Deseja cadastrar cliente? 1, né? Se a gente digitar 1, essa variável vai se permanecer 1, então ele vai repetir isso de novo até a gente digitar 0. Quando a gente digita 0 e trocar esse valor para 0, ele vai fazer essa verificação. Auxiliar é diferente de 0? Não, ela é igual. Então ele vai entender que o loop chegou ao fim, né? Vamos rodar isso aqui para ver. Tá lá, cadastro de cliente, decide cadastrar novo cliente, né? Vamos supor que a gente cadastrou um cliente, a gente vai fazer essa pergunta. Sim, ele vai fazer essa função novamente. Ah, agora eu não quero mais. Tem que dar uma travada aqui. Deu uma travada, peraí, gente. Deixa eu fechar aqui de novo. Eu quero cadastrar um novo cliente e agora eu não quero mais. Pronto, ele vai sair do nosso loop. Então, essa seria mais ou menos a nossa aplicação mais comum que a gente utiliza o while, que é imprimir algo até o usuário não querer mais. Por isso que é enquanto, né? E o do while é muito semelhante ao while. Ele tem essa estrutura aqui, tá? Do, o nosso bloco de instrução, e o nosso while aqui, que é a nossa condição. Da mesma forma, agora a gente tem que botar um ponto e vírgula aqui no final, tá? Da mesma forma, essa condição ela tem que ser a negativa, né? Só que vamos alterar aqui o nosso cenário. A variável agora começa em zero de novo. E a gente vai dizer que enquanto auxiliar for menor ou igual a 4. Aquele mesmo esquema do for, né? Mas por que a gente não usa um for aqui? Porque a peculiaridade desse do while é que ele vai executar o do independentemente da condição na primeira vez. Então a gente obrigatoriamente vai estar executando isso. Faça, né? Do, faça. Então ele vai fazer isso e depois ele vai verificar se houver necessidade, ele vai repetir o ciclo, vai fazer de novo. Senão ele já vai sair. O restante do nosso código, entendeu? Vamos aqui imprimir auxiliar igual a zero. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Aqui, ó. Pronto. Então vamos imprimir esse valor aqui que está sendo iterado, né? Vamos fazer essa verificação. Vamos já começar com 10. Então, vamos ver se ele realmente vai fazer isso independente da nossa verificação, né? Tá lá, ele imprimiu 10 e depois fechou o ciclo. Então, de fato, ele não se importa, na primeira vez, ele não se importa com essa verificação. Ele faz o que está aqui, independentemente se é verdadeiro ou não. Depois, ele vai ver 10. Então, 10 é menor ou igual a 4? Não, é maior, então ele já vai sair, né? E se a gente começar do zero aqui, para fazer a mesma funcionalidade do for? Vamos executar. Opa, ele entrou no loop, né? A gente está pedindo aqui, imprima
a nossa variável auxiliar. E ela começa em zero. E ele imprimiu vários zeros aqui até eu fechar o programa. Por quê? Porque diferente do nosso for, o nosso while e o do while, eles não iteram automaticamente. A gente vai ter que dizer aqui, ó, depois de executar uma vez, tu itera um ou dois, em dois, em cinco, né? Mas no caso aqui, aumente o valor de auxiliar para um. Então ele começa em zero, ele executa isso uma vez e vai incrementar o valor de zero para um. E assim ele vai subindo até, né, infinitamente ou fechar a nossa condição, tá? Então aqui ele vai ter o mesmo efeito do nosso for. Hum, beleza. Vamos lá, conclusão. O resumo do que foi aprendido. Então a gente aprendeu que certos problemas exigem formas diferentes de resolver, né, nesses ciclos, né? Então a gente tem cada ciclo, cada loop para um tipo de problema específico. Ahn, por exemplo, o for ele serve para a gente dar a ideia de uma faixa, um range, né? Por exemplo, de 0 a 4, a 0 a 5, 0 a 4. A gente cria um range, né, de 0 a 4. Então ele vai de 0 para 4, entendeu? A gente cria essa faixa, esse range. Então essa é a ideia do for. O while, ele dá a ideia de enquanto, né? Ele vai sendo executado enquanto algo, né? Enquanto uma condição. E o do while, ele faça, ele dá a ideia de faça enquanto, né? Então ele vai fazer uma vez, né? Essa peculiaridade também que ele tem, ele faz uma vez independente da condição, enquanto essa condição não for verificada também, né? Então é para isso que serve essas nuances de cada um. Cada um vai ter uma aplicação. Dicas e boas práticas ao usar loops, tá? Então vamos para umas dicas. Vamos escrever o nosso for aqui, né? A gente já sabe que a gente pode omitir isso aqui se a gente quer começar do zero. Auxiliar, enquanto for menor ou igual a 4, incrementa mais um auxiliar. E depois opa, a gente vai imprimir a nossa variável aqui, né? A gente vai quebrar a linha agora dessa vez, tá? Opa, endline. Só para ficar mais bonito visualmente, tá? Então a gente tem aquela nossa aplicação normal do for, que ele vai imprimir de 0 a 4, né, 5 vezes. Só que dessa forma, beleza, a gente pode fazer isso, porque a gente sabe exatamente o tamanho do nosso vetor, do nosso ciclo, né? Mas vamos supor que a gente queira imprimir um vetor. E esse vetor, ele tem já um número definido de 10, 20, 30, 40, 50. Tá? E a gente vai querer também verificar o tamanho desse vetor, tá? Porque a gente vai ter que fazer isso. Tamanho do vetor, que é igual ao size of do vetor, dividido pelo size of do primeiro elemento, ou de um elemento só do vetor. O que isso significa? É interessante que a gente use, nesse caso, não um valor inteiro, mas sim um valor de memória para delimitar o tamanho, tá? Ahn, opa, eu acabei excluindo a nossa variável auxiliar, começa em zero, tá? Beleza, então aqui é interessante que a gente usa o tamanho de memória em bytes desse vetor. Então, a gente está fazendo essa verificação, ó. Pega o tamanho de memória do vetor inteiro e divida pelo único tamanho de um elemento do vetor. Como ele é inteiro, em teoria ele vai ter um número específico para salvar esse valor aqui, e ele vai fazer o todo dividido por 1. Ele vai saber qual o tamanho que o vetor tem, quantas posições ele tem. Beleza? Aqui vai dar um warning, tá? Então vamos executar aqui. Vai rodar normalmente. Tá? Opa, ele rodou uma vez a mais, porque quando a gente está fazendo isso,
A gente não diz que é igual, a gente só quer o tamanho dele, então é menor mesmo. Menor que o tamanho, não passe uma vez o tamanho, né? A gente quer saber exatamente o tamanho do vetor. Tá lá, mesma coisa, só que agora trabalhando com, ah, vamos dizer assim, o tamanho de bytes que cada item, por exemplo, o sistema operacional, 32 bits, né, 64, eles têm maneiras diferentes de trabalhar com memória. E isso aqui a gente garante que essa aplicação vai ser ah, funcional em todos os sistemas operacionais, todo tipo de arquitetura, de processador, de memória e tudo mais, enfim. A gente tem aquele warning lá que a gente pode omitir aqui, vamos ver se vai parar os warnings. Beleza, parou, então funcionou. A gente tem essa biblioteca aqui, ó, o Vector. Ele vai auxiliar a gente a fazer essa questão aqui. Então a gente não precisa mais dessa verificação, tá? E a gente vai dizer agora que a gente não vai criar o vetor dessa forma aqui. A gente vai criar o vetor usando a biblioteca vector. Ela pede o tipo do nosso vetor, que é do tipo de inteiros. O nome desse vetor vai ser vetor. E ele vai ter esses mesmos valores. Então a gente já pode excluir isso aqui. Vou até comentar, tá? Beleza. Como a gente agora está usando essa biblioteca, a gente não precisa mais fazer esse cálculo nós mesmos, né? Essa biblioteca já faz isso. Então a gente só diz que o vetor e chama o método size, tá? Então agora a biblioteca está fazendo isso por baixo dos panos, tá? Isso aqui por baixo dos panos, então fica bem mais fácil, bem mais legível também, né? Se a gente for rodar aqui, vai dar a mesma coisa. Por algum motivo não rodou, deixa eu aqui, beleza? Tá? Funciona normal. Ele deu um warning aqui, né? Não é aquele mesmo warning que a gente já corrigiu aquele warning. Ele deu um outro tipo aqui, ó. A comparação entre uma expressão, né, de inteiros com sinais e sem sinais, né? Vamos tentar entender o que é isso. Quando a gente manipula, faz essa verificação do tamanho, necessariamente esse valor tem que ser positivo. E inteiro permite que a gente digite números negativos. Então, a gente está querendo comparar uma coisa que pode ter um sinal negativo com uma coisa que não pode ter um sinal negativo. Então, ele está reclamando, ó, é perigoso isso, warning, cuidado. Então, a gente pode aqui vir e trocar o tipo dessa variável para um tipo que não permita valores negativos, que é um valor já bem um tipo de variável bem específica para tamanho de vetores, tamanho de informações. Então, aqui já vai parar de dar aquele warning, tá? Perfeito. Então, isso aqui é uma boa prática, né? Uma dica também pro for. Ahn, uma coisa muito interessante que a gente vai usar, a gente vai usar isso em CRUD, né? O que é o CRUD? Deixa eu escrever aqui. Em CRUD, que é create, read, update e delete, né? Então, quando a gente for criar o nosso CRUD, que é por exemplo, um sistema básico de estoque, um sistema básico de cadastro de cliente, de produtos, a gente vai ter que usar muitos ciclos e muita manipulação de vetor, né? Porque a gente vai estar criando instâncias de objetos e a gente não vai querer, por exemplo, criar cliente 1. Aí vai lá e cria o método cadastrar cliente, cadastra o cliente 1 no objeto cliente 1. Aí eu vou lá e quero criar o cliente 2, então eu vou ter que instanciar uma nova instância desse objeto, né? E salvar, e chamar o método cadastrar, e isso não é viável, por exemplo, né? Criei a classe cliente, chamei de C1, né? Aí eu digo que C1.cadastrar, aí cadastrei, agora eu vou ter que criar uma outra instância, C2, vou ter que chamar de C2, e vou dizer que né, C2.cadastrar. Isso aqui começa a ficar inviável. Né? Isso aqui para uma aplicação simples, bem definida, bem estática, funciona. Mas para uma aplicação dinâmica de controle de estoque, de
clientes, isso não é viável. Então a gente vai ter que usar vetores aqui nessa casa. A gente vai dizer que o cliente ele é um vetor, né? E vetor, sei lá, de 1000 posições. Então, ou a gente pode usar essa biblioteca aqui, vector, né? A gente vai dizer que a gente vai criar um vetor de clientes chamado C, de 1000 posições. Aqui tá no mesmo porque não existe esse. Você vem aqui botar um class, um cliente, ele já vai parar de dar o erro lá, né? Hum, clientes. Bom, agora já parou de dar o erro, entendeu? Então, a gente vai fazer, por exemplo, um cadastro de clientes, né? Vamos supor, vamos deixar aquela estrutura aqui e vamos dizer que temos o nosso cadastrar aqui, só para ficar mais visual. E a gente vai fazer aqui o nosso while, né? Faça e cadastre clientes enquanto o auxiliar for diferente de zero, é aquela nossa mesma estrutura lá. Então a gente vai ter um int auxiliar que começa com 1, aqui faltou um ponto e vírgula, e ele vai cadastrar isso até, né? Então a gente tem a nossa instância, e a gente vai dizer que se ele entrou nessa, vamos dizer, isso aqui é uma opção do menu e a gente entrou aqui, então a gente vai cadastrar. Cadastrar clientes, né? C ponto cadastrar. Olha que interessante. Aqui ele está reclamando porque a gente está mexendo com um vetor. E aqui eu estou chamando como se fosse um objeto que não é um vetor. Então aqui eu tenho que dizer, ó, um vetor, tamanho, né? Por exemplo, como que é uma alta variável auxiliar aqui para nós. Ah, tá, sabe? Número de clientes, que começa com zero. Só que, vamos chamar de NC. Então aqui, ó, olha que interessante. E vamos incrementar NC toda vez que isso for cadastrado no cliente. Vamos fazer aquela pergunta. Deseja outro? Um para sim, zero, zero para não. Opa. E aqui a nossa resposta, ESP. E a gente vai dizer que a gente vai guardar isso aqui em auxiliar. Ele está dando um erro aqui, vamos fazer da maneira mais tradicional, né? Vamos dizer que cliente chamado de C com 1000 posições. Ele vai parar de dar aquele errinho ali, clientes. Tá, então ele pode dar aquele errinho por causa de malloc, é alocação dinâmica de memória. Então vamos fazer de uma maneira mais simples, em vez de usar essa biblioteca aqui, vamos fazer dessa maneira mais tradicional. Então, se a gente rodar aqui, hum, por algum motivo tem um erro. Ah, sim, cadastrou. Vamos ver se é isso. Beleza. Ó, cadastrar clientes, né? Então cadastrou um cliente, deseja cadastrar outro? Sim. Cadastrou. Deseja cadastrar outro? Sim. Ela cadastrou. Deseja cadastrar outro? Não. Ele saiu do loop, entendeu? Então a gente já começa a ter. E deixa eu fazer aqui melhor. Deixa eu mostrar aqui, ó. Cadastrou. Hum, e vamos imprimir. Ó, vamos imprimir aqui, ó. Cadastro de clientes.
cadastro de cliente e vamos mostrar aqui o nosso cliente que está sendo salvo. Vou chamar aqui de NC, tá? NC mais um, vocês vão entender o porquê. Então, quando eu apertar F6 aqui, ó, cadastro de cliente, vou cadastrar o primeiro cliente. Cadastrou, deseja cadastrar outro? Sim. Ó, cliente 2, deseja cadastrar outro? Sim. Cliente 3. Então ele está iterando nesse vetor, com esse ciclo dessa maneira, né? Aí eu não quero mais salvar. Pronto. Então eu parei de cadastrar os clientes. Então agora eu posso ter 1.000 clientes, salvar 1.000 clientes aqui que eu não tenho que fazer à mão. Eu posso fazer um ciclo, né? E isso se torna muito mais fácil. Aí tem essa questão de alocação dinâmica de memória, para evitar vazamento de informações. Então tem muitas coisas que a gente tem que se preocupar futuramente, né? Mas a princípio, né, é isso. Acredito que deu para entender bem. E deixa um comentário aí se tu tiver alguma dúvida. E qualquer coisa, deixa o gostei também. Abraço, pessoal.